Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan Garcia e eu tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou comentar uma série da Netflix que eu assisti e achei bem legal, que se chama A Indústria da Cura. É uma série que ela mostra terapias e rituais, enfim, e o lado positivo e o lado negativo das coisas, da indústria mesmo que faz em cima das coisas, né? E aí no quinto episódio mostra a ayahuasca. Bom, é um tema que dá pano pra manga, porque tem muita coisa pra pontuar e não dá pra fazer nenhum vídeo só. Eu tenho experiência com ayahuasca, já tomo desde os 18, hoje eu tenho 30. Já frequentei lugares, já vi de tudo, já vi coisas aleatórias de tudo, coisas bizarras, maluquices, enfim. E aí eu tenho conhecimento de causa pra poder pontuar e eu achei muito familiar tudo que se passou naquele seriado, porque são coisas que a gente vivencia realmente. Pessoas dando um surto e tal, e aquela coisa toda que é o lado negativo da coisa, né? Mas tem um lado positivo. O lado positivo mostra ali, eu achei bem interessante porque a série ela acaba não. Tem séries que trazem um peso muito grande e você acaba saindo com uma visão muito negativa, e essa série não. Essa série mostra os dois lados: pessoas que utilizam de forma responsável e pessoas que utilizam de forma irresponsável. E aí, eu achei bem interessante que tem um caso de uma mulher que ela tem uma doença que eu esqueci o nome. É uma doença que o nome é difícil, mas é uma doença que enrijece todo o corpo, por fora e depois por dentro. E a mulher já estava de cama há 3 anos e de cadeira de roda há 3 anos. Ela tomou ayahuasca e aí ela começou a melhorar e ela começou a andar. E ela melhorou muito, tanto que mostra ela na série andando com um cachorro, brincando e tal. Bom, pra quem não sabe ainda, o que é ayahuasca, né? Voltando aí desde o começo. A ayahuasca é uma bebida psicoativa, que é a junção de um cipó com uma planta, que é uma bebida milenar, ninguém sabe aí mais ou menos quando começou a ser utilizado, porque ela é muito antiga. Mas a gente sabe aí que na bacia amazônica tem várias tribos que utilizam aí desde tempos remotos. E aí, com o passar do tempo, foi sendo utilizado em outras vertentes, como por exemplo no Acre, né, que se formou o Santo Daime, que é uma religião cristã que utiliza, né, tem o fundamento da ayahuasca, do Santo Daime, né, que é a ayahuasca, né, que é a bebida que é o sacramento que eles utilizam. Tem a UDV, tem a barquinha, tem a galera do xamanismo que utiliza de forma universalista aí a bebida, que foi da qual eu conheci a ayahuasca, né? E aí eu queria até pontuar algumas coisas aí que eu achei bem interessante, que cruzam aí com as coisas que passaram na série. Bom, mostra essa parte positiva aí que eu falei da mulher, né? Que ela se tratou com a ayahuasca, ela estava melhorando e tal. E aí mostra outro lado do comércio, que é um lado que está muito forte ultimamente, que eu acho um absurdo algumas coisas que eu ando vendo. Como, por exemplo, um lugar nos Estados Unidos que cobram US$ 600 para poder fazer um trabalho. US$ 600 é muito dinheiro. E, e aí eles cobram tudo isso para a pessoa fazer um trabalho. E nesse lugar morreu uma pessoa, acho que ano passado, morreu um rapaz, acho que tinha uns 22 anos. Ele tinha um histórico de convulsão e não sabiam disso. E ele morreu convulsionando dentro do trabalho. E essa é uma das coisas que eu queria pontuar aqui, porque assim, muitas pessoas não tocam na ferida do negócio, não tocam em temas delicados, que eu acho bem complexo de lidar aqui no vídeo só, que eu posso até abordar se vocês quiserem em outros vídeos. Que é essa questão da responsabilidade de lidar com pessoas que têm outros tipos de problema vinculado com a saúde delas, né? Então o menino tinha esse problema, ele morreu dentro do trabalho dando convulsão, e aí só descobriram depois que ele morreu que ele tinha esse histórico de convulsões, ele tinha problema de saúde. E aí o que que acontece? Pela minha experiência, eu já sei que provavelmente o menino foi lá, não conversaram direito com ele provavelmente assinou toda a ficha de anamnese, colocou lá a assinatura dele, e aí quando você coloca a assinatura e tá escrito que você é responsável por você mesmo, assinou, deu merda, já era. O problema é seu. E é mais ou menos isso. E aí provavelmente o menino foi lá, assinou, tomou, já era. E ninguém conversou com o menino e para saber do histórico dele, ou o menino não falou que tinha e passou batido. E aí não fizeram uma conversa cara a cara com o menino antes, não fizeram uma entrevista. Provavelmente ele nunca foi num lugar antes para conhecer ou para conversar, para alguém introduzir ele no assunto. E isso é o que acontece na maioria dos lugares hoje em dia, principalmente com a galera do xamanismo, que eu não gosto muito desse termo do xamanismo, porque não sei, como foi começando a ser utilizado de maneira nos centros urbanos, né? Dessa forma universalista, que você junta música de umbanda com música de
música indígena, com música celta, com música não sei o que, mistura tudo e fala que é xamanismo. Não gosto muito de falar sobre esse termo assim, eu chamo de xadoidismo, né? Eu apelidei de xadoidismo porque é muita coisa que acontece. As pessoas acabam misturando um monte de coisa, puxa um monte de energia aleatória, não sabe lidar. Tanto que se você que tá me vendo aí já participou de ritual assim, você sabe o que eu tô falando, que é quando a pessoa mistura um monte de coisa, chama um monte de coisa ali no trabalho e aí não consegue lidar com a coisa toda. E aí a pessoa, por exemplo, chama a entidade, toca a música de Umbanda, Candomblé, sei lá o que, chama a entidade. E a pessoa que tem mediunidade, às vezes ela nem sabe que ela tem uma coisa florada ali. Ela vai no trabalho, incorpora e aí pega e dá um banho na pessoa de água gelada pra pessoa sair do transe. Tipo assim, como assim você dá banho numa pessoa pra sair do transe? Você está fazendo um ritual com uma bebida psicoativa. Não tem como. Faz parte do processo da pessoa, tem que deixar a pessoa passar no processo dela. Então isso acontece muito. E eu via muito isso acontecendo. E aí acho que falta muito direcionamento nesse tipo de trabalho. E aí a galera precisa de, né, eu vejo que tem muita gente que tem essa questão de eu tenho uma missão de vida com a ayahuasca, eu quero dar ayahuasca pra todo mundo, não sei o quê. Mas muita gente que eu conheci era mais emocionada do que missão, tanto que a maioria hoje em dia não tem nem mais vínculo, não dá trabalho com nada. Era tudo passageiro, a pessoa não tinha realmente uma missão com isso, era só a emoção do momento, como eu costumo dizer, pessoa emocionada que acha que tem uma missão de vida e não tem. E aí a pessoa acaba, por exemplo, a pessoa não tem tanta instrução para lidar com aquilo, ela acha que é só você saber manejar a bebida, tipo, por exemplo, a quantidade e tal, que horas que vai dar o efeito, que horas que vai acabar o efeito, que horas que começa o trabalho. Não é só isso. É isso e mais. É isso e o feeling que você tem que ter. É isso o seu desenvolvimento espiritual. É isso e muito mais coisa. Então, assim, quando você vai dar um tipo de trabalho desse, você tem que ter um feeling ali pra lidar. Por exemplo, você tem que ter um feeling de conversar com uma pessoa antes que vai participar do seu trabalho pra você sentir ali qual que é da pessoa. Se a pessoa tem um problema de saúde, enfim, sentar cara a cara e conversar. E eu não vejo muito acontecendo isso. Eu já tô fora desse meio há muitos anos, mas eu sei que ainda continua sendo feito tudo da mesma forma desde quando eu conheci. Então eu tenho um pouco de birra com esse estilo aí que é feito aí. Que as pessoas acabam se apropriando de uma cultura e acabam pintando uma cara e aí fazendo toda aquela coisa de, né, purpurina, LED colorido, música celta, aquela mistureba toda. E as pessoas acabam fazendo uma coisa muito fantasiosa em cima de questão muito séria, que é a bebida que mexe com o seu plano mental, físico, espiritual, enfim, em todas as plataformas possíveis e inimagináveis e coisas que a gente nem imagina. Então, assim, o seriado mostra isso. E aí, esse lugar aí de xamanismo que mostrou no lugar, na série, contou a história desse menino que morreu, e aí gravaram um trabalho que uma pessoa de primeira vez tomou e teve convulsão de novo. E a pessoa foi pro hospital, apagou, foi pro hospital, deu maior problema, a pessoa se arrependeu depois de ter ido. E aí a gente vê que é mais uma pessoa que está lidando no trabalho emocionada, tá misturando ali a questão da grana com achar que tem uma missão de vida. Então as pessoas, eu vejo muito comércio em cima disso. E isso que é o problema, as pessoas perdem muitas estribeiras. Elas acham que elas dominam, elas não dominam. Então eu já vi muito cego conduzindo gente cega e dando problema. E aí a gente sabe que acontece muita coisa absurda nesse meio, que as pessoas abafam, inclusive mortes, processos aí muito complicados. Eu já ouvi absurdos, o último grande absurdo que eu ouvi faz pouquíssimo tempo, foi de uma pessoa que usava acupuntura. E a gente sabe que dentro desse meio da ayahuasca as pessoas acabam utilizando rapé, tabaco, cambô, que é o veneno do sapo, né? E aí num trabalho de ayahuasca o menino pegou umas agulhas de acupuntura e colocou o veneno do sapo na agulha no trabalho de ayahuasca e foi colocar nos pontos do meridiano do coração da pessoa. E aí a pessoa deu mó BO e a pessoa ficou sequelada até hoje. E aí você vê umas coisas assim que você fala, gente, isso não é possível. Onde está a responsabilidade, o bom senso? Então eu vejo que tem essa apropriação cultural ridícula. É ridículo pra mim. Eu acho que as pessoas precisam botar a mão na consciência
e vê que elas estão deturpando uma cultura milenar. E o que vai acontecer? Vai proibir. Que é o mais viável, já que ninguém sabe se portar, ninguém sabe conduzir, então que proíba. Eu sou meio radical, vocês podem ver que tenho esse tipo de opinião. E é uma coisa que é fato, né? Se as pessoas não sabem conduzir, então pra que tá ali na mão da pessoa? E assim, eu não tenho esse problema com a venda, com tudo, por mais que seja proibido, porque assim a gente sabe que o uso da ayahuasca, ela só é feita dentro de lugares que tem CNPJ aberto, né? Tem empresa e tal. E só esses lugares podem utilizar e não podem ser vendidos. Eu não tenho muito essa questão, e não pode vender. Não. Eu acho que assim, se na teoria as pessoas repassassem só para quem tem conhecimento, então, tipo, aquela pessoa ali já tem um tempo, então ela sabe lidar, eu confio nela, só vou passar para ela. Não. As pessoas não fazem, elas querem vender, então elas vendem para qualquer pessoa que nunca nem tomou, e a pessoa vai, compra e dá para outras pessoas que nunca tomaram, e aí começa a acontecer um monte de coisa aí. E aí tem coisas que a gente nem sabe o que acontece nesse meio. E então essa questão de xamanismo foi onde eu comecei a tomar e onde eu vi um monte de coisa acontecendo, porque assim, as pessoas acabam fazendo esse ritual universalista, que a gente sabe que a música tem uma influência muito forte dentro do trabalho da ayahuasca, né? Que acaba puxando um monte de coisa. Por exemplo, as pessoas fazem um ritual chamando música de Umbanda, chamando entidade, né? Dentro da Umbanda, misturando com música budista, música celta, música sei lá o que. E aí acabam puxando muita coisa ali que as pessoas não sabem lidar. Então, por exemplo, tem a questão da mediunidade, que se eu quero abordar, tem outro vídeo que eu tenho uma história bem interessante com a questão da mediunidade e ayahuasca. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem essa coisa de incorporação, a pessoa vai lá e incorpora, porque o cara colocou no trabalho dele algum, sei lá, ponto que puxou um preto velho, puxou alguma entidade, e o cara incorpora. E aí o que acontece? A pessoa não sabe lidar, acha que tá incomodando no trabalho. Pô, você tá tocando uma música de entidade. Como que você vai achar que tá atrapalhando o trabalho? É um trabalho de Umbanda ou é um trabalho de Ayahuasca? Ou é um trabalho que é um Bandaime que chama, né? E aí as pessoas pegam e dão banho nessas pessoas que incorporam pra tirar, pra não atrapalhar o trabalho ali. E isso tá errado, porque é o processo da pessoa. Você já tocou, você tá puxando a entidade, agora aguenta as pessoas incorporando. E aí eu já vi pessoas dando banho em gente que incorporou para sair do transe. Isso é errado, porque é o processo da pessoa, você tem que deixar a pessoa passando naquele processo. Então a gente vê muita barbaridade acontecendo, porque a pessoa não sabe lidar e ela precisa acabar com aquilo, ela dá banho e tal, e o cara sai do transe. Então a gente vê isso acontecendo, é muito comum. E eu já faz muitos anos que eu não tô nesse meio, mas a gente sabe que a forma de conduzir as coisas não mudaram muita coisa não, tá? A mesma situação aí desde muitos anos atrás. E aí eu acho que a pessoa precisa ter responsabilidade. E aí no seriado fala sobre as tribos, né? E mostra lá no Peru a galera fazendo comércio, vendendo para pessoas do mundo inteiro. E a tribo Shipibo, né, que é uma tribo que utiliza a bebida, um cara da tribo apareceu, ele falou que as pessoas vão lá, absorvem a cultura deles, pegam os costumes, pegam o ritual religioso, fazem essa apropriação cultural, roubam tudo e fazem barbaridades e saem por aí pelo mundo fazendo cagada. E aí fica tudo por isso mesmo. E aí o cara falando revoltado, e eu acho que ele tem razão. Porque o uso equivocado está muito comum e as pessoas estão fazendo comércio em cima disso. Aí o que acontece? As pessoas querem ganhar mais dinheiro em cima disso e as pessoas acabam misturando coisas na bebida, fazendo muita coisa errada e aí quem se ferra é quem faz parte do sistema, né? Então era isso que eu queria falar, gente. Se vocês quiserem que eu aborde algum tema específico aí dentro desse universo aí da ayahuasca, comentem aí, dá o curtir e se inscreve no canal. Desculpem aí, gente, se a minha opinião ofendeu alguém, mas quem frequenta, quem sabe, quem é do meio, sabe que eu não estou falando mentira, sabe que eu não estou falando nenhuma vírgula aqui de mentira ou exagero. Então é isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Até mais.